Copa do Mundo de Mountain Bike 2021, Cross Country Olímpico Albstadt, na Alemanha. Preciso da ajuda de vocês. A estratégia mudou, a pontuação do short track mudou. Tudo isso vai ter um impacto muito grande no como os atletas vão distribuir as atenções no short track e no cross country olímpico. Até então, o short track era um elemento estratégico para garantir com que os atletas tenham uma boa largada no domingo, colaborava com o acúmulo de pontos, mas não era tão significativo. Nesse momento, o short track representa 50% dos pontos que são distribuídos no short track olímpico. Ou seja, 2 vitórias no short track são equivalentes a 1 vitória no olímpico. Uma vitória no short track combinado com 1 vitória no olímpico, o atleta ele acaba tendo um acúmulo de pontos muito grande. Então, os atletas eles vão começar a dar mais importância para o short track, tem uma necessidade de ter uma melhor performance no short track e tem uma necessidade de ser mais cauteloso no cross country olímpico para fazer movimentações que garantam resultado, mas tomar cuidado para não explodir o motor e perder pontuação. Agora a pontuação ela vai ficar mais apertada para quem conseguir distribuir melhor. Em compensação, para aqueles atletas que não fizeram uma boa distribuição dos esforços e da estratégia, ele pode se colocar numa situação extremamente complicada no que se diz respeito ao acúmulo de pontos logo nas primeiras etapas. Vamos ver o que acontece. Primeiro, falar um pouco do feminino, que foi algo bem interessante. Vamos direto ao assunto, sem mais delongas, Dia das Mães, certo? Loana Leconte, francesa, ela teve a primeira vitória dela na primeira participação na Elite no ano passado, 9 meses na primeira etapa. Foi tudo primeiro. Primeira etapa, primeira participação, primeira Elite, primeira vitória. Por isso que existia uma grande atenção em relação a ela. Mas é claro que ela dividia a atenção entre outras atletas, como Kate Courtney e Yolanda Neff, mas a Pauline Ferrand-Prévot, que é a que veste a jersey de campeã mundial, aliás, a única atleta a acumular campeã mundial de mountain bike, campeã mundial de ciclismo de estrada, campeã mundial de cyclocross, uma lenda. Começo. Toda a dúvida em relação à performance, ela já começou a se esclarecer logo no start lap, onde a Loana Leconte, ela assumiu a liderança no start lap, a Pauline Ferrand-Prévot na perseguição, a Kate Courtney atrás e a Batten, não a Emily Batten, a Hailey Batten, que é a americana, na 4ª colocação. Isso foi o cenário no start lap na primeira volta. Esse quarteto, as 2 francesas, 2 americanas, esse quarteto nunca foi ameaçado pelo grupo perseguidor. A Loana Leconte, Pauline Ferrand-Prévot na perseguição. Essa é a Batten no momento que ela ultrapassou a compatriota Kate Courtney, e esse era o grupinho perseguidor. Isso não mudou durante a etapa inteira. Loana Leconte tem uma pedalada que é linda, muito bacana do Red Bull, que vocês podem ir lá no aplicativo, no Red Bull TV e assistir. Ela tem um meio termo de cadência, quando a gente compara, por exemplo, a Yolanda Neff com uma cadência muito alta, a Pauline Ferrand-Prévot com uma cadência mais travada, a Loana Leconte com uma pedalada super elegante. É lindo de se ver a Loana Leconte pedalando. Kate Courtney na 4ª colocação. Esse foi o cenário na última volta. A Loana Leconte, Pauline Ferrand-Prévot, a Batten e a Courtney. Isso não mudou, elas tinham uma relativa diferença entre elas, um gapzinho que dava conforto, pelo menos para a Loana Leconte. Eu ainda imaginei que, pelas características da Pauline Ferrand-Prévot, ela é mais estratégica, mais calma. Eu imaginei que talvez ela pudesse fazer algo nas 2 últimas voltas, mas isso não aconteceu. Então, vitória mais do que merecida para... Cadê? Vitória mais que merecida para... Isso aqui é do masculino, vocês não deveriam estar vendo isso agora. Vitória mais que merecida para a Loana Leconte. Deixa eu colocar aqui,
que eu devo ter feito algo errado. Todas essas imagens estão no meu Instagram, no Stories. São exatamente esses prints que eu fui printando durante... Eu estava assistindo ao vivo e eu fui printando. Eu espero que eles não tirem do ar por conta das imagens. Aqui foram as atletas cruzando a linha de chegada. Loana Leconte, Pauline Ferrand-Prévot, a Batten. E é isso. Essas foram as 3, 4 primeiras colocações do feminino. Em relação ao masculino, por que eu me atrapalhei aqui com as imagens? No calor da emoção, vocês têm paciência para ver as imagens? É o seguinte, as atenções naturalmente para o Mathieu Van Der Poel, ainda mais pelo que ele fez no short track, além do histórico dele, de agressividade, de resultado. São as 3 atletas. Mathieu Van Der Poel, Koretsky, Schurter, Avancini, Flückiger, Sarru, Di Serra, Braidot, Kahneman, Koledani e Hatherley, que é o companheiro de equipe do Avancini. Mathieu Van Der Poel, o monstro, o avatar. Logo na largada, o Avancini foi à frente. Mais de 140 atletas. Lembrando que o Pidcock da Ineos, ele largou na 11ª fila, o que é o equivalente à 90ª colocação. O objetivo dele era chegar entre os 16 primeiros para participar do short track da próxima etapa Novo Mesto. Enquanto ele estava lá na luta de ultrapassar mais de 90 mountain bikers, e ele fez isso com uma relativa facilidade ou velocidade. O Avancini estava na frente, ainda no start lap. O Mathieu Van Der Poel deu a primeira paulada, que esfarelou à frente do grupo. Quem conseguiu seguir o Mathieu Van Der Poel foi o Avancini. Eu tenho uma opinião e eu gostaria de saber qual que é a opinião de vocês. Diferente do que geralmente a gente está acostumado a ver o Avancini, ele respondendo aos ataques, se mantendo na frente, etc. Sim, aconteceu a mesma coisa, mas eu tenho a percepção que dessa vez ele ficou meio que vendido com uma situação que é o seguinte: o Mathieu Van Der Poel fez uma aceleração. Geralmente ele faz uma aceleração não para acelerar, abrir um gap e ficar o resto da vida lá na frente. Ele faz uma aceleração, seleciona o grupo, depois que o grupo está selecionado, ele desacelera. Então, se o Avancini conseguir, como ele conseguiu, se manter na roda, a hora que ele desacelerar, ele vai ter o mesmo tempo para respirar do que o Mathieu Van Der Poel. Só que o problema é que o Mathieu Van Der Poel, ele não ficou satisfeito com essa primeira aceleração que já havia selecionado o grupo. Ele deu uma segunda paulada. E essa segunda paulada se mostrou estranha. Talvez ele tenha errado a mão da aceleração. Enfim, dali para frente é especulação, mas nesse momento o Avancini ele não conseguiu ou não achou interessante, não valia a pena fazer o que o Mathieu Van Der Poel estava fazendo, porque obviamente o Mathieu Van Der Poel ele efetivamente conseguiria abrir um gap e ir embora, o que parecia ser difícil acontecer na primeira volta, não impossível por se tratar dele, mas parecia ser difícil. Então eu acho que o Avancini ficou... Sabe quando você está pedalando e você se vê numa movimentação que você fala, não deveria estar aqui? Eu tenho essa sensação. Diferente do que era antes, que intencionalmente eu estou aqui, eu acho que ele fez a resposta certa, mas depois que o Mathieu Van Der Poel fez a segunda paulada, eu falei assim, o que esse cara tá fazendo? Agora eu tô vendido aqui no meio, o que eu faço? Então ambos pagaram o preço. Mathieu Van Der Poel e o Avancini. E esse era o grupo perseguidor, que era gigantesco. O grupo perseguidor chegou no Avancini e no Mathieu Van Der Poel. O Avancini ficou na frente do grupo um tempo, mas ficou óbvio que eles pagariam um preço, pelo menos por algumas voltas, como aparece o Mathieu Van Der Poel, que não foi tão voluntário quanto no short track, ele realmente deu uma inchada na perna. O Avancini conseguiu se manter, ainda brigar um pouco mais com a posição. Esse foi o momento onde foi o primeiro gap mais significativo que aconteceu em relação ao grupo que se formava na frente
e o Avancini, e o Pidcock sem explicação. Na segunda volta, ele já estava na quarta, quinta, sexta colocação, a 13 segundos do Andrei Sink, que nesse momento desse print era o cara que estava na frente. Simplesmente incrível. O Avancini, qual que é a percepção diferente? Eu adoraria a opinião de vocês. Eu acho que o Avancini, sim, ele pagou caro pelo que ele fez. Mas sabe quando você paga caro e você ainda fica com um dinheirinho na mão? Você fica com uma reserva? Não é que explodiu completamente o motor. Paguei caro, mas eu vou me segurar aqui. A partir desse momento, a impressão que eu tenho é que ele encontrou um ritmo constante. E a prova tinha a dinâmica de atletas atacando, ganhando ritmo, atletas perdendo ritmo. Mas a impressão que deu é que ele conseguiu se manter num ritmo interessante o suficiente para se manter ali nas 10 primeiras colocações, que foi o que aconteceu. Mas eu adoraria a opinião de vocês. Esses três caras, sem explicação. Especialmente o Flückiger. O Flückiger extremamente forte. O Schurter extremamente estratégico, como sempre. E o Koretsky se prevalecendo dessa briga interessante entre os dois. Então, o Koretsky ficou super estratégico. Eu vou mostrar depois, mostrar não, mas comentar a entrevista que ele deu. O Andrei Sink, ele era o cara que sobrava do trio, voltava pro trio. Ficava chicletando. Sobra do trio, volta pro trio. Atrás desse quarteto, o Anthony Cooper e atrás do Anthony Cooper, o Pidcock. O Pidcock, eu acho que ele também se empolgou, ele errou na medida. Porque o Pidcock, quando ele chegou no grupo da frente, em vez de, cheguei no grupo da frente, vou dar uma observada, vou ver o que está acontecendo. Não, ele ignorou o grupo da frente, passou o grupo da frente, puxou o grupo da frente um tempo. Na subida mais inclinada, que tem duas alternativas, uma mais aberta, menos inclinada, e outra mais travada, com 22% de inclinação, ele foi na 22% de inclinação, meio que deu uma enroscada, teve que desclipar. Então eu acho que ele se empolgou demais na história. Ele fez algo que foi fantástico, fez a volta mais rápida. O cara é um estúpido de forte, mas quando ele chegou no grupo da frente, talvez se ele tivesse sido um pouco mais cauteloso, ele aumentasse as chances dele de ter um resultado melhor do que ele teve. Não é que ele teve um péssimo resultado. Pro cara que saiu na 11ª fila, ele teve um resultado fantástico. Agora eu acho que ele chegou muito tigrão no grupo da frente. Daí chegou o tigrão no grupo da frente, daí tá cheio de leão lá, os caras falaram assim, não vai ser assim não, Pidcock, pode ficar calminho aí. E daí é o seguinte, deixa eu ver aqui, por que eu tô travado aqui. Essa daqui foi a volta final, a quinta volta, que é esse cenário do quarteto, com o Andrei Sink sobrando, o Anthony Cooper, o Pidcock, o Avancini, o Van Der Poel, com algumas movimentações. Na volta final. O Anthony Cooper teve problema com o canote retrátil. O Anthony Cooper foi o cara que fez mais força praticamente nas 3 últimas voltas. A minha curiosidade é saber, ele ia explodir o motor, ele ia pagar o preço ou não? Porque se ele não fosse pagar o preço pelo que ele fez, é que realmente ele está em outro nível. Não existe o C. Eu não estou falando do resultado dessa prova. A minha curiosidade é, para a próxima prova, o cara ele conseguiria puxar 3 voltas, ele se mostrou super confortável de puxar as 3 últimas voltas e ainda responder a algum sprint final e etc. Eu fiquei curioso, eu não estou justificando o resultado dessa. Eu fiquei curioso em relação à performance dele. Lembrando que ele ganhou 2 vezes do Nino esse ano. O Nino, quando o Anthony Cooper ele teve problema, por que eu estou confundindo o Anthony Cooper? Quando o Flückiger teve problema, ele perdeu o ritmo, teve que pedalar em pé, porque o selim não estava voltando para a posição mais alta para ele conseguir pedalar. O Nino percebeu, atacou, o Koretsky respondeu ao ataque ou ficou junto. Esse foi o momento que eles abriram um gap do Flückiger, e esse foi o momento exato que o Koretsky ultrapassou o Nino. No momento que o Koretsky ultrapassou o Nino, no pump track ali do final, o Nino já estava com uma cara tipo assim, eu não tenho o que fazer. Né? Tanto é que o Nino, ele
Na entrevista é lógico que ele queria ter ganho, mas ali na bike, no sprint final, ele percebeu que não tinha o que fazer contra o Koretsky. E o Nino comentou que do grupo da frente ele era o único com full suspension e talvez tenha sido a escolha errada. Pidcock chegando na 5ª colocação, simplesmente incrível. Ele ainda conseguiu passar o Anthony Cooper ali no finalzinho, Mattia Van Der Poel, o Avancini na 10ª colocação, aí o Koretsky dizendo que ele conversando com o técnico, eles sabiam que não tinha tempo para recuperação, então para não fazer nada, para se proteger na subida, se proteger no plano e fazer uma única movimentação e que fosse uma movimentação decisiva. Foi exatamente isso que ele fez e pelo jeito deu certo. Koretsky, Schurter, Flückiger, Sink, Pidcock, Cooper, Van Der Poel, Hatterley, Griot e Avancini. Olhando esse resultado, eu particularmente acho, quando você olha o resultado, você vê exatamente o que aconteceu na prova. Enfim, eu acho que existem 3 formas de fazer a prova. Fazer uma prova mais agressiva, onde você faz os ataques, etc., ver o que dá. Se manter com a movimentação principal, com o grupo principal, ou fazer uma largada mais conservadora e ganhar e encontrar o seu ritmo. Quem geralmente faz uma largada mais conservadora? Apenas como exemplo, o Maxime Marot. Ele é um cara que ele não se preocupa com a largada. Ele, mesmo que ele fique na 20ª, 30ª colocação nas 2, 3 primeiras voltas, ele encontra o ritmo dele e começa a forçar o ritmo. O Nino é um cara que geralmente se mantém nas movimentações, ele geralmente se mantém no grupo principal e faz apenas uma movimentação decisiva ou não. O Avancini, o Van Der Poel, talvez o Pidcock tenham essa característica de fazer uma largada mais agressiva e induzir a seleção do grupo. Então, são 3 modelos diferentes, são 3 formas de competir que podem dar extremamente certo, e aqueles atletas que conseguem confundir os outros atletas e trocar completamente essas estratégias, faz com que seja difícil neutralizar, porque você nunca sabe o que o cara tá fazendo. Ele tá fazendo um ataque definitivo, ele tá só selecionando o grupo, ele tá quebrado, ou ele tá se dando tempo de encontrar o ritmo. De qualquer forma, tudo isso é especulação. Koretsky, Schurter e Flückiger. O Flückiger, impressionante. Olha o que aconteceu com a pontuação. O quanto o short track ficou relevante no acúmulo de pontos. Deixa eu aumentar aqui. Quando a gente olha, por exemplo, eu vou me... Sai daí, Samuca. Olha lá, ó. O Koretsky, 350 pontos. Schurter, menos 70 pontos. Quando a gente olha o Pidcock, ele tem menos 210 pontos. Então, vai ser bem curioso com essa nova atribuição de pontos no short track. Vai ser bem curioso saber como que os atletas vão distribuir o foco e o esforço. Eu acho que é isso. Eu adoraria o comentário de vocês em relação a... Primeiro, o que aconteceu com a Avancini. Eu acho que diferente... Eu acho que foi uma prova diferente. Primeiro, somando short track e o cross country, foi a melhor participação numa primeira etapa da Copa do Mundo de mountain bike. Apesar da movimentação acompanhando o Van Der Poel, ele pagou o preço, mas acho que ele pagou um preço diferente do que geralmente ele pagaria. Ele foi muito mais consistente, ele pagou caro, mas ficou com uma reserva na mão. Outro cara que a gente tem que ficar atento é o Hatterley, que é o companheiro de equipe do Avancini. O Flückiger nem se fala, o cara tá um monstro. O Pidcock não dá para ter ideia do que ele faria se ele largasse. Quer dizer, a gente vai ter ideia na próxima etapa, e eu acho que o Mattia Van Der Poel, considerando a experiência, o quanto experiente o cara é, eu acho que ele perdeu completamente a mão. Ou o Mattia Van Der Poel, ele realmente, ele faz o que dá na telha dele e fala assim, eu acho que ele é estratégico. Justamente por ter a sensação que ele é estratégico, eu acho que ele errou completamente a mão nessa. E talvez na próxima a gente veja um Mattia Van Der Poel talvez mais cauteloso. Eu não acredito que ele faria a mesma coisa. E se ele fizer, é porque realmente ele fala assim, tô aqui, vou fazer o que eu quiser. O que eu acho que no final das contas não vai ser algo interessante no que se diz respeito à classificação da Copa do Mundo de Mountain Bike. Agora,
como preparação para as Olimpíadas e etc. Talvez, quem sabe. E todos os méritos para o Koretsky, porque ele fez realmente um short track e um cross country olímpico impecável. E o Nino mostrando que tem muita, mas tem muita lenha para queimar ainda, certo? Abraço, galera, tchau. Bom Dia das Mães para as mães.